Cumprimento a todos os irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui pelo Facebook para transmitir a palavra de Deus, na esperança de que o Senhor Jesus possa falar em cada coração. O Senhor é aquele que conhece os pensamentos, conhece a necessidade de cada um. E a sua palavra nos orienta, nos guia e nos mostra o que devemos fazer, como fazer. Por isso é importante conhecer a palavra do Senhor. Seguir o conselho da Escritura que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você conhece quem é o Senhor Jesus? Para você, quem que é? Para muitos, o Senhor Jesus é apenas o homem, filho, natureza humana. Para outros, o Senhor Jesus foi apenas um profeta. Uma ocasião, o Senhor Jesus, ele disse: quem os homens dizem que eu sou? Perguntou aos apóstolos. E os apóstolos responderam: uns diz que é Elias, outros diz que é um dos profetas. E vós, que dizeis? E ele fala: tu és, e Pedro, né, tomou da palavra e disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E para você, quem é o Senhor Jesus? O Senhor estava ali como homem na sua natureza humana, no ministério terreno como filho, nesta ocasião. E hoje? O Senhor Jesus continua no ministério terreno como filho? Ou ele não está mais como homem entre os homens? Qual é a atuação de Deus, do Senhor Jesus Cristo, hoje? Você já parou para meditar nisso? Convido a todos para nós lermos a palavra de Deus. Livro de Atos, capítulo 26, versículo 14 a seguir. Do 14 até o 16. Atos, capítulo 26. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor Jesus. Se possível, deixe os seus afazeres. Pare um pouco, medite conosco neste momento para meditar na palavra. E que você possa entender a mensagem do Senhor. E que você seja edificado pela palavra. Divulgue, compartilhe, que outros também possam ser alcançados nesta mensagem. Atos capítulo 26, versículo 14, diz assim: e, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Eu sei que todos, ou quase todos, né, a maioria conhece a história de Paulo, ou Saulo. A palavra do Senhor diz que Saulo, também chamado Paulo, ele tinha dupla cidadania, como cidadão israelita, ele era chamado de Saulo, né? O Saulo hebraico, nome Saulo, seu nome como israelita. Mas ele tinha também a cidadania romana, por isso seu nome Paulo, como cidadão romano.
E ele era uma pessoa religiosa, era uma pessoa que vivia o fariseísmo, que era a religião, uma das mais proeminentes da época. Guardava a lei, conhecia a lei, seguia os mandamentos, a lei mosaica, buscava viver, porque os fariseus eram estudiosos, zelosos daquilo que aprenderam, doutor da lei, conhecedor das profecias, conhecedor das mensagens, dos mandamentos. Não era uma pessoa leiga. No entanto, ele perseguia os que invocavam o nome do Senhor Jesus. Nós vemos no seu depoimento uma ocasião que ele perseguia os que invocavam o nome do Senhor. E é de parecer estranho alguém que buscasse agradar a Deus, que buscasse servir a Deus, que buscasse ter comunhão com Deus, perseguisse a Cristo. Mas esta era a vida de Paulo. Mas diz a palavra do Senhor, e ele nos conta que Paulo, quando indo para Damasco, com carta das autoridades, dos principais sacerdotes, com autoridade para prender os que invocavam o nome do Senhor, para prender os cristãos, se levantando contra a mensagem, ele teve um encontro real com Cristo. E ele contando aqui, ele diz que ao meio-dia viu uma luz no céu que excedia o esplendor do sol, a claridade envolveu tanto ele quanto os que estavam com ele, e diz que eles caíram por terra. E ele ouviu então a voz que falava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Quem pode fugir dos aguilhões? Quem pode fugir das prisões? Saulo não conhecia Jesus. Para ele, o que ele estava fazendo era certo. Para ele estava sendo zeloso. Para ele estava guardando aquilo que aprendeu. Para ele estava agradando a Deus. Mas por falta de conhecer ao Senhor, ele estava perseguindo o Senhor Jesus, perseguindo a sua mensagem, perseguindo o seu povo. Hoje, amados, quantos que diz servir a Deus, quantos que diz agradar a Deus, quantos que diz ter um compromisso sincero e quantos que na sua sinceridade até tentam, dentro daquilo que aprenderam, dentro daquilo que conheceram, como se aquilo fosse a verdade absoluta, ou se aquilo fosse tudo. E muitos aprenderam que Jesus é apenas o Filho, que Jesus é apenas a sua natureza humana, porque o Filho, quando a Bíblia se refere como Filho de Deus, é a natureza humana. É o que diz a palavra do Senhor, Lucas 1,35, que o menino seria chamado Filho de Deus. Então, a partir da manjedoura, ele foi chamado de filho. Mas feliz é aquele que tem um encontro real com o Senhor Jesus. E passa a conhecer, e passa a compreender quem é o Senhor, que ele não é apenas um homem, mas ele é o Deus eterno, é aquele de quem escreveu nosso amado irmão Paulo em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Grande é o mistério da piedade, Deus se manifestou em carne. Aquele que pode compreender o que nos escreveu Paulo em Colossenses 2:2,
para conhecermos o mistério do Deus Cristo. Então, diz a palavra do Senhor que a partir daquele momento a vida de Paulo mudou. A vida daquele homem que outrora perseguia os que invocavam o nome do Senhor Jesus, agora ele passa a ter um encontro e conhecer quem é o Senhor. Paulo pergunta: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Uma coisa é certa, aqui também podemos entender pela palavra que aquele que persegue o povo de Deus está perseguindo a ele. Aqueles que perseguem, os que invocam o nome do Senhor Jesus, está perseguindo ao Senhor Jesus. A perseguição não é exatamente contra o povo, é contra a mensagem que é pregada, e a mensagem é de Deus. Por isso nós devemos ter cuidado e buscar a cada dia compreender. O Senhor, uma certa ocasião, ele diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Em outra ocasião, nos diz a palavra que o Senhor diz assim, que o povo perece por falta de conhecimento. Como é bom nós termos conhecimento. E às vezes, para ter esse conhecimento, é necessário algo sobrenatural que acontecendo em nossa vida. É necessário uma mudança, é necessário um encontro real, é necessário uma experiência com Deus. E às vezes é necessário cair por terra, é necessário descer ao pó, é necessário humilhar-se, é necessário às vezes perder tudo. Quantos que ele perde tudo? Quantos que as portas se fecham em todos os lados para que ele possa ter um encontro real e conhecer quem é o Senhor Jesus. Mas o mais importante é ter esse encontro com Cristo. É conhecer quem é o Senhor, é ter essa experiência. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E o Senhor ainda disse a Saulo: mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci para isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Aquele que tem um encontro real com Cristo, que passa a conhecer que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna, conforme nós encontramos em 1 João, capítulo 5, versículo 20, que passa a conhecer as maravilhas do Senhor, que passa a conhecer quem é Jesus, que ele é aquele de quem o profeta Isaías profetizara no capítulo 9, versículo 6, que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aquele que passa a conhecer o que o Senhor faz na nossa vida, o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo, transformador, uma mudança real. Porque nós encontramos na palavra que Saulo outrora perseguia a igreja e agora ele passa a ser perseguido pelo nome do Senhor. E aquele que tem este encontro, ele torna-se também testemunha do Senhor Jesus para anunciar a mensagem que salva, que transforma, a mensagem que muda a vida do homem. O Evangelho do Senhor não é apenas uma história. O Evangelho do Senhor não é apenas conhecer o que aconteceu com Cristo, não é apenas conhecer que ele se fez carne, não é apenas conhecer que ele foi até a morte, morte de cruz, que ele levou sobre si os nossos pecados, que ele levou sobre si as nossas transgressões, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, que ele sentiu as nossas dores. O Evangelho, nos diz o apóstolo Paulo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho verdadeiro é aquele que te mostra a verdadeira conversão,
o arrependimento, a conversão, a mudança de vida, a mudança de pensamento, a mudança de forma de ser, a mudança de agir, uma mudança que paira e que nasce de dentro para fora e é externada através das nossas obras, através da nossa maneira de falar, da nossa maneira de vestir, da nossa maneira de andar, através do nosso ser expressamos a glória do Senhor que nasce dentro de nós. Este evangelho puro. E por isso a palavra do Senhor nos fala que o apóstolo Paulo, ele recebe então uma missão após ter um encontro real com Cristo. Assim, aquele que um dia tem um encontro real com Cristo, ele também recebe uma missão, ele também recebe uma incumbência, ele recebe a mensagem e a mensagem não pode ficar parada. E o apóstolo Paulo ainda escreve uma ocasião, dizendo: "Cri, por isso falei, nós cremos, por isso também nós falamos." Ainda que ele fosse ameaçado, ainda que a sua vida estivesse em perigo, mas em tempo algum nós vemos que o apóstolo Paulo se calou. Ele sempre anunciava o evangelho com ousadia. E nesse texto aqui, no capítulo 26 aqui de Atos, quando nós lemos, ele fala diante o rei. Quando o rei Agripa foi visitar Paulo, que ele estava preso. Nessa ocasião, ele estava preso. Mesmo assim, ele continuou falando da mensagem do Senhor, continuou anunciando a palavra, continuou levando a mensagem, anunciando que Jesus Cristo era o verdadeiro Deus, que Jesus Cristo é aquele que muda a vida do homem, e contando a sua experiência com Deus. Como é bom quando o homem e a mulher têm uma experiência de vida com Deus. Não apenas ouvir falar do Senhor, porque uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você viver o Evangelho, é viver uma experiência com Deus. E que o Senhor Jesus te chama para você ter uma experiência com Deus, para que você possa ver a luz gloriosa do Senhor, poder entender quem é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, responda para você: quem é o Senhor Jesus para você? Apenas um homem? Um profeta? Apenas você conhece ele na sua natureza humana? Ou você conhece ele por completo como Deus forte, príncipe da paz, conselheiro, maravilhoso, as qualidades ali, as características que o profeta Isaías profetizara, você reconhece em Cristo Jesus? Você conhece o Senhor na sua forma completa ou você conhece apenas parcial? Porque se você conhece de forma parcial, você pode estar muitas vezes perseguindo a mensagem, não recebendo a mensagem do Senhor, como se estivesse agradando a Deus com as suas obras e a mensagem fosse aborrecível a Deus. Mas não se esqueça que a mensagem do Senhor Jesus é o poder de Deus para a salvação. Creia na mensagem, creia na palavra, abrace esta mensagem, conheça cada dia quem é o Senhor, viva pelo Evangelho e que o Senhor Jesus possa habitar a cada dia, preenchendo a sua vida e você seja a cada dia renovado, transformado e revestido da unção do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida, derramando do seu poder, da sua graça gloriosa. Deus abençoe a todos que têm participado conosco, os irmãos que têm compartilhado a mensagem, que têm divulgado. Que o Senhor Jesus possa compensar ou recompensar a cada um o seu esforço e que cada um possa ser em todo tempo edificado pela palavra do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu poder. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra, por este momento que nós pudermos estar aqui transmitindo, Senhor, esta mensagem. Senhor Jesus, pedimos abençoe a cada um dos irmãos, dos amigos, a cada um que tenha ouvido esta palavra, a cada um que ainda estarão ouvindo no decorrer dos dias. Senhor Jesus, aonde esta palavra chegar,
que o teu Espírito, Senhor, possa fluir em cada vida e que cada um possa ser edificado por ti e que possa o Senhor te conhecer, ter, Senhor, uma experiência real, ó Deus, e poder compreender a tua palavra, Senhor, conhecer. Ó Senhor Jesus, abençoa. Abençoa, Senhor, dando a tua graça, Senhor, abençoando aqueles que estão afastados da tua casa, aqueles que um dia receberam a tua palavra, Senhor, mas por qualquer razão distanciou-se da tua presença. Meu Deus, mas que sejam avivados, Senhor, restaurados, renovados, Senhor, pelo teu Espírito. Ó Senhor, para que possam retomar ao seu lugar, Senhor, e poder viver o teu evangelho. Aqueles, Senhor, que ainda não tiveram essa experiência, que não tiveram um encontro real contigo, que não sentiram ainda a transformação, que não sentiram ainda o poder transformador da tua palavra. Meu Deus, ajuda para que eles possam, Senhor, ter essa experiência e poder sentir a tua graça, sentir o teu poder, sentir, ó Deus, a virtude do céu de poder conhecer, Senhor, a cada dia a tua palavra. Abençoa e alcança, Senhor, os lares, aqueles que estão enfermos, que estão em dificuldades. Ó Senhor Jesus, seja dificuldades, Senhor, na questão de saúde, questão financeira, na questão, ó Deus eterno, dos relacionamentos. Quantos lares, Senhor, destruídos, Senhor, pelos vícios, pelos problemas, ó Deus. Mas te pedimos, Senhor, estenda as tuas mãos, restaura, Senhor, e opera. Que o teu Espírito, ó Deus, possa fluir nas vidas, Senhor, transformando, mudando, ó Senhor, e dando a tua graça e a tua bênção. Senhor, se conosco e guia-nos em tudo o que havemos de fazer. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia a compreender a tua vontade, Senhor, e a viver pela tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um, dando da sua graça, do seu poder e permitindo o Senhor Jesus, na próxima segunda-feira, às 20 horas, estaremos mais uma vez ao vivo pelo Facebook, transmitindo uma mensagem da palavra de Deus para o seu coração. Não perca, participe conosco, seja abençoado. Agradeço a todos os irmãos, mais uma vez, a nossa gratidão a todos que têm participado, que têm compartilhado. Que Deus abençoe, que Deus continue abençoando também os pastores, os ministros, os irmãos que têm aí transmitido as mensagens, estudos da palavra de Deus através das redes sociais, através de trabalhos, que têm se dedicado também em levar a mensagem. Nunca desanime, seja perseverante. Não podemos desistir de semear e regar. Deus abençoe a todos. Um abraço em nome do Senhor Jesus Cristo.